2 décadas se passaram desde que Joe Wright nos convidou a enxergar Orgulho e Preconceito com novos olhos. E convenhamos, o convite ainda reverbera. Embora esta não seja a única versão existente, é certamente a mais célebre. E ainda assim, muitas cenas diferem dos textos de Jane Austen. Hoje nós vamos revisitar este filme britano-americano de 129 minutos, estrelado por Keira Knightley e Matthew Macfadyen, e conferir onde a tela se desvia da página. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curte e compartilhe com seus amigos, me ajudando na divulgação do meu trabalho. Me acompanha também no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Em 2005, o cinema britano-americano ganhou uma nova adaptação que mergulhava o romance de Jane Austen sob um novo olhar. Keira Knightley era Elizabeth Bennet e Matthew Macfadyen era o Sr. Darcy, e trouxeram às telas nuances de intensidade e paixão. Joe Wright estreou Orgulho e Preconceito no ano de 2005, ficou semanas em cartaz nas bilheterias inglesas, ganhou um prêmio BAFTA de melhor roteiro e indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar, 85% de aprovação no Rotten Tomatoes, e estreou no Brasil no ano de 2006. Os números mostram que o público e a crítica abraçaram a proposta do Wright, apesar de todas essas licenças poéticas, e elogiaram tanto o ritmo quanto a estética da obra. Ele também alterou o período em que se passava a trama de 1813 para 1790. Esta não foi somente uma decisão de cenografia, mas para que refletisse em cena e em tela essas tensões sociais que reverberavam após a Revolução Francesa, garantindo ao filme uma paleta mais sóbria e autêntica. Ele também enxugou subtramas, foram cortados em relação ao livro O Senhor e a Senhora Phillips, a Lady Lucas e a Maria Lucas, tudo para que o romance da Elizabeth e do Darcy ganhasse o destaque central. Também foi retratado os Bennet como um pouco mais desprovido de rendas do que realmente eles eram retratados no livro. O Sr. Bennet também foi retratado de uma forma um pouco mais amorosa e menos cínica, porque no livro ele era um pai de um comportamento diferente daquilo que é retratado no filme. E também para facilitar essa identificação do público contemporâneo com essas dificuldades financeiras e essa união familiar que os Bennet tinham. A Keira Knightley, ela traz uma Elizabeth mais intensa, que se distancia da implacável filha de cavalheiro descrita pela Austen, e que garante momentos bastante modernos, como o confronto com os pais. Ela não hesita em gritar, questionar e demonstrar a frustração dela através da opinião, e também a relação com a Jane. Há um distanciamento dessa irmã em relação à história que é contada no livro, mas paradoxalmente, para quem assiste também percebe que as duas são muito unidas e elas acabam se aproximando no olhar cinematográfico do diretor Joe Wright. Mesmo que alguns fãs reclamem dessa Elizabeth mais agressiva, também traz uma empatia direta para quem assiste a partir desse ano de 2025, afinal, quem não quer ver uma protagonista que articula argumentos, que ri sem culpa, que questiona essas questões femininas que ecoam até os dias de hoje. O Wright, ele conseguiu transformar a prosa da Jane Austen em escolhas visuais absolutamente cinemáticas nas propostas do Darcy. Tanto que na primeira proposta dele no livro, ela é feita dentro de uma casa, num ambiente fechado, algo que até é retratado mais ou menos naquele filme controverso Orgulho, Preconceito e Zumbis, que foi respeitado essa parte, que foi feito a proposta dentro de uma casa, também só isso que foi respeitado naquele filme. Mas neste filme de 2005 do Joe Wright, a primeira
proposta do Sr. Darcy é feito num templo neoclássico na chuva, que ficou bem cinematográfico, essa tensão amorosa que os dois estavam sentindo, os sentimentos que estavam sendo passados através do olhar. A segunda proposta também no livro é passado dentro de um outro ambiente fechado, e no filme é retratado daquela forma, com a bruma matinal, com aquele vento frio ao amanhecer. A proposta ficou muito, absolutamente romântica, mas ainda assim distante daquela intimidade original que é retratada para quem lê o livro. Dá para perceber que o Wright conseguiu transformar as palavras em poesia visual. Consegue se caracterizar bem o peso que é dado tanto ao que é dito e ao silêncio da Elizabeth e do Darcy. Todo o começo do filme ele é marcado por um plano sequência que se inicia embaixo de uma arquibancada. A câmera pega em plano geral o Sr. Darcy e o Sr. Bingley no fundo, bem vestidos, falando o seguinte. O Sr. Bingley fala: nunca vi tantas garotas bonitas. E em seguida o Sr. Darcy fala: você está dançando com a única garota bonita. A câmera vai para o primeiro plano e pega embaixo da arquibancada, ouvindo a conversa, a Elizabeth e a Charlotte. Quando o olhar de Darcy, quando ele fala perfeitamente tolerável, não bonito bastante para me tentar, numa fração de segundo a câmera faz um close na Lizzie para capturar o choque e o constrangimento. Quem lê o romance estranha quando o Sr. Darcy chama a Elizabeth de tolerável. No livro, nessa parte, tem uma frase que fala: não estou com humor para dar importância à classe média se divertindo. A Lizzie, no livro, jamais admitiria ser uma filha de cavalheiro apenas agradável, porque, nas palavras da Austen, ela tinha orgulho da sua condição. Nesse ponto aqui, o Joe Wright provavelmente ele bebeu da versão do cinema de Orgulho e Preconceito da década de 40. Porque a Hollywood dos anos 40 buscava identificar a Inglaterra como uma ancestral democrática dos Estados Unidos. Então, eles preferiam uma Elizabeth que confrontasse a aristocracia de uma forma mais explícita. Essa politicagem que houve na época da Segunda Guerra acabou distanciando a versão cinematográfica do texto original, e provavelmente foi nessa versão, neste ponto, o Wright também quis colocar desta mesma forma na versão de 2005. Em seguida, no Over the Shoulder, a Charlotte consola a Lizzie, que devolve com uma ironia. Todo esse plano foi passado em 42 segundos, provavelmente seguindo a regra do tamanho do objeto no quadro do Hitchcock, que define que se está em close é importante e se é geral é contexto. A câmera do Wright que decide aonde o nosso olhar de espectador tem que habitar. Os diálogos acabaram ganhando adaptações radicais para caber nas comédias românticas da época, esse puro suco de Hollywood, como aquele diálogo da Lizzie com a Jane, quando ela fala: Jane, que tola eu fui. Isso, em síntese, esse diálogo não existe no livro da Austen. Na verdade, adaptar grossos volumes de romance para caber num quadro televisivo, cinematográfico, acaba atraindo essa questão de educar o povo com as palavras, quem sabe despertar um leitor que nunca havia lido Austen até então, mas também há uma simplificação do conteúdo. Mas para quem é fã da Jane Austen sempre vai ter um receio, e se o filme substituir o livro, esse prazer da leitura, essa sutileza irônica, essa Austen facilitada para o audiovisual, né? É uma questão a se debater, mas o que nós vemos depois de 20 anos é que o Wright conseguiu transformar essa prosa da Austen em poesia visual.
Nas primeiras cenas de Orgulho e Preconceito, nós percebemos como é fundamental mostrar quem somos logo de cara, porque depois qualquer mudança de comportamento que tivermos vai precisar se encaixar naquela imagem inicial que construímos diante dos outros. No filme, esse princípio parece claramente elencado quando o Darcy chama a Lizzie de tolerável. A Lizzie, mesmo chocada, ela aceita essa posição que o Darcy deu para ela, e mesmo não concordando, ela a contesta de forma coerente, mas ela aceitou essa posição que o Darcy estabeleceu para ela. Da mesma forma, a Jane Austen, ela mostra na fala do livro como todas as pessoas na sociedade de Orgulho e Preconceito se veem obrigadas a começar com o pé direito nesses bailes, encontros sociais, para não se mostrarem incoerentes e incongruentes até mesmo para os serviçais e para a alta sociedade. As adaptações de Austen para o cinema mostram como mudar o texto para adaptar ao público moderno causa um choque entre as duas formas de consumir a história, assistir ou ler. No filme é bem retratado isso através da personagem, a Caroline Bingley, que ela não aprecia a leitura, mas ela finge que lê um livro, quer parecer culta diante do Darcy mesmo sem apreciar a leitura. Ao mesmo tempo, a adaptação de 2005 mostra como pode atrair uma nova geração de leitores, mesmo que isso abale um pouco esse círculo restrito de quem apreciava somente o romance original. E vocês? Me conta nos comentários o que vocês acham de Orgulho e Preconceito do Joe Wright, se ainda vale a pena revisitar essa versão. Deixa também elencado suas cenas favoritas e as diferenças principais para quem já leu o livro. Eu quero saber de vocês, tá bom? Se vocês gostaram dessa análise, não percam os nossos próximos vídeos se inscrevendo no canal. A cada novo capítulo, nós testamos a durabilidade dos clássicos nas telas através do século XXI. Até lá!